saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém, 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 amém. Deus, que bênção. Amém. Que maravilha. Obrigado, gente. Amém. Daqui a pouco eu chamo vocês novamente. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Estou feliz, viu? Amém? Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Podem sentar. Então, sei que hoje algumas pessoas não vieram ontem, né? E nós estamos dando prosseguimento a esse seminário Famílias em Expansão. Nós queremos hoje nos apresentar, vai ser um pouco diferente. Som. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje vamos estar ministrando juntos. Eu sou Beto de Lucerna. De Beto. Nós completamos agora, 9 de novembro, 32 anos de casados, mais 6 anos entre namoro e noivado. E como eu disse ontem, ela me pegou quase de fralda. Pronto, se eu peguei ele quase de fralda, eu estava ainda nascendo, né, no ventre da minha mãe. Aleluia. Nós temos 2 filhos, 2 noras que são filhas. Tem um dos meus filhos está aqui com a nora, Vitor e Thalita, se levantem aí. Eles estão participando também, têm ministrado. E temos agora nosso netinho Daniel Filho, que ele... É impressionante o quanto ele ama louvar. Se ele estivesse aqui, vocês iam ver o que ele estava fazendo, viu? Pulando, levantando as mãos, dando glória a Deus e cantando. 2 anos e meio, cheio do fogo. Ele entra na escolinha dele, e lá na escolinha dele ele é conhecido como aquele que é pentecostal. Chegou o pentecostal, porque tudo dele é, eita glória! Amém? Aleluia. Então, incline sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo precioso, em que iremos aprender de Ti tudo quanto o Senhor tem no Teu coração para com as nossas vidas, para com as nossas famílias. E, Senhor, nós cremos que grandes coisas tem no Teu coração para falar para nós. Já tem falado nesses dias, mas ainda nessa noite e amanhã, no que diz respeito à nossa família ser expandida. Nós te damos graças, cremos na Tua unção em nós e sobre nós, o Teu Espírito em nós e sobre nós, falando aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, o povo é Teu, nós somos Teus, a palavra é Tua, a unção é Tua, o Espírito é Teu, tudo é Teu. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Por isso nós descansamos e confiamos na Tua unção, na Tua presença, nos ajudando, Senhor, nesse tempo que estaremos aqui. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ontem nós demos início, né, à ministração, fizemos uma breve introdução. E como tem algumas pessoas que ontem não vieram, eu quero começar lendo uma das passagens que ontem nós lemos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Para nós embasarmos aquilo que temos para fazer hoje. Ontem eu concluí dizendo que nós íamos falar sobre alguns princípios para que nós possamos manter a nossa família em expansão. Amém? E eu tenho certeza que nossa família hoje realmente vai expandir no que diz respeito ao entendimento chegando, não é? A clareza, a revelação chegando de como nós podemos e devemos ter uma família abençoada, uma família próspera, uma família que crescendo na vontade, no desejo do Senhor. Então, Lucas capítulo 6, a partir do verso 46, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa,
cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E ontem nós demos até definição sobre alicerce, e dissemos, né, que em relação a uma casa ou a um edifício, por mais que nós queiramos colocar os melhores materiais do comércio, né, porcelanato, tudo de bom, os melhores móveis, se não tivermos um alicerce bem feito, uma base bem feita, tudo aquilo vai ruir. A primeira tempestade que acontecer, um primeiro vendaval que vier, vai levar tudo aquilo, vai ficar sem sentido a gente comprar tantas coisas maravilhosas, coisas que nós vamos ver aparentemente, porque o fundamento, o alicerce, não se vê naturalmente. E é por isso que a gente precisa estar embasando a nossa família nesse alicerce, que ninguém vê, mas existe um que vê. E quando a família está bem alicerçada, por mais que situações possam se levantar, e a gente sabe que essa tempestade é uma analogia que Jesus faz e fala acerca de coisas que podem acontecer na minha e na sua vida. Sabe o que eu acho interessante dessa passagem? É que Jesus, ele estava falando que, independente de estarmos andando à luz da palavra e praticando ela, não estamos isentos de tempestades chegarem. Ninguém está isento de uma situação adversa que você não estava esperando bater na sua porta. Aí, olha que coisa interessante, o irmão Reagan, certa vez, ele disse uma frase que me marcou muito. A frase foi: a vida não é tanto o que nos acontece, mas como nós reagimos ao que nos acontece. Tudo depende da reação daquilo que tem chegado. Se estivermos estruturados, praticando a palavra, irmãos, é como a Bíblia diz, seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Precisamos estar mesmo embasados dessa forma, porque a família não tem como, vai crescer, vai avançar, mas não pode crescer de todo jeito. Lá em Natal, né, tem um cajueiro, que é o maior cajueiro do mundo. Talvez alguns de vocês já tenham ido lá e tenham conhecido aquele cajueiro, mas se você for olhar a estrutura, você não sabe início nem fim daquele cajueiro. Ele começou a crescer e não houve poda nele. E aí ele cresceu de todas as formas, mas ele não cresceu para cima, cresceu para as laterais. Está tomando conta até de ruas. E assim é com a minha vida, com a sua vida. E o próprio Jesus também falou sobre isso. A árvore que está dando fruto precisa ser podada. Para quê? Para que o crescimento dela seja sadio. E essa poda, irmão, só quem nos dá é o Senhor através da sua palavra, embasando a gente na palavra. E é dentro desse contexto que hoje nós vamos compartilhar um pouco, não é? Eu sei que esse é um tipo de assunto que a gente podia passar a semana todinha falando, e não faltaria assunto para a gente tratar acerca de princípios, irmãos, para mantermos a nossa família em uma eterna expansão, porque família é uma eterna construção. Amém? E falando em construção, eu lembro, não sei se vocês vão lembrar também, em que saiu uma reportagem que um prédio bem conhecido, né, de Recife, agora eu esqueci o nome, mas saiu em todos os jornais, um prédio bem conhecido que de repente ele cai. E aí foram estudar, e algumas pessoas sabem, outras não, mas nós somos engenheiros civis também, e a gente estudou muito sobre essa questão de fundação, né, de um alicerce, como ele tem sua importância, para que um prédio ele não venha a desmoronar. E aquele edifício, ele ficou um edifício muito bonito, de forma externa, as pessoas olhavam, viam aquele edifício, compraram apartamentos lá, mas depois de um certo tempo, aquele edifício caiu. E quando foi ser estudado para descobrir por que é que ele tinha desmoronado, por que é que aquele edifício ele tinha caído, viram que estava relacionado à fundação. Então, quando a gente fala em construção e fundação, você precisa entender que você não tem que construir o outro. Os maiores problemas nas famílias, quando nós falamos em famílias, é num todo. Marido, mulher, filhos, pais. Os maiores problemas que a gente percebe nas famílias é porque um fica querendo construir o outro. Um fica querendo trabalhar no outro, mudar o outro.
colocar o que precisa ser colocado no outro, tirar o que precisa ser tirado no outro, mas, amados, não funciona assim. Quando a gente vai para a palavra, a gente encontra que o nosso Deus, Ele é o oleiro, e nós somos os vasos. Então, quem tem que moldar a vida de Beto não sou eu, Lucerna. Quem tem que moldar a minha vida não é Beto, mas é o Senhor, que Ele é o nosso oleiro. E muitas coisas, elas são resolvidas, ou pelo menos confusões, elas diminuem ou deixam de existir, quando você entende que você não tem poder de mudar ninguém. Então você não tem poder de mudar seu namorado, sua esposa, seu esposo, seu filho, você não tem esse poder, porque se a gente tivesse esse poder, o mundo não estava como estava. Porque a gente mudava o outro e estava tudo resolvido. Não funciona. Então o que é que nós precisamos fazer? Se deixar de forma individual. Então eu me exponho à palavra, ao oleiro, para ele me moldar. Beto se expõe ao oleiro, à palavra, para ele ser mudado. E aí o casamento, a família, ela começa a funcionar como Deus projetou para funcionar. Lembrando, quando a gente precisa cuidar um do outro, é que o meu fundamento, se Deus ele tem que me moldar, o meu fundamento também tem que ser o Senhor, a sua palavra. Amém? Então, algumas pessoas elas colocam o outro, ou até mesmo coisas para serem seu fundamento. Amados, quando a nossa vida está fundamentada nos nossos pensamentos, fundamentada no dinheiro, fundamentada no trabalho, fundamentada no que o outro diz, no que o outro pensa, fundamentada nos elogios que o marido fala, nos elogios que a esposa fala, no cuidar, na honra que o filho dá, ou coisas semelhantes, a gente não está fundamentando a nossa vida no que é para ser fundamentado. Estamos fundamentando em outras coisas e pessoas e não funciona. O nosso fundamento tem que ser o Senhor e a sua palavra. Amém? Então não ache que o outro é a razão da sua felicidade. Preste bem atenção. Se você quer expandir sua família, você não pode olhar para o seu cônjuge, ou para o seu filho, ou filhos, e achar que eles são a razão da sua felicidade. Você não pode colocar ninguém no lugar de Deus. Amém? Entenda isso. A palavra de Deus, ela nos dá elas nos norteiam em alguns pontos. Lembra daquela conversa, daquele diálogo que Jesus teve com aquela mulher samaritana, quando ele estava com sede, e ali ele desenvolveu uma conversa com ela, e eu gosto de dizer que enquanto Jesus estava falando na FM, ela estava entendendo na AM. Jesus falava de coisas espirituais, ela estava entendendo coisas naturais. E aí em um dado momento, Jesus foi e disse: vai mulher, e chama teu marido e vem. E ela disse: Senhor, não tenho marido. Aí Jesus ali recebeu uma revelação, palavra de conhecimento, e disse: verdadeiramente você não tem marido, porque 5 maridos você já teve, e o que você hoje convive não é o teu marido. E aquilo dali fez com que aquela mulher reconhecesse que Jesus era profeta, e disse assim: vejo que és profeta. E ali Jesus desenvolveu o diálogo sobre a adoração, onde verdadeiramente os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher ficou tão impactada com o que Jesus falou, que só em uma conversa, irmãos, ela nem precisou fazer o rema, ela estava diante do rema. Ela só teve uma aula demonstrativa. E aquela aula demonstrativa mudou a vida daquela mulher ao ponto dela chegar numa cidade e impactar uma cidade. Amém. E ela chegou na cidade e disse: vinde e vede o homem que falou tudo ao meu respeito. Amém. Presta atenção, irmão, Jesus não falou tudo ao respeito dela, mas na ótica dela, a felicidade dela estava em uma companhia, em um homem, alguém para estar junto dela. E no momento que ela estava com uma pessoa que não era da vontade de Deus, porque não era uma aliança que ela tinha firmado. A Bíblia não externa que os 5 tinham morrido, que ela tinha se separado, e eu não vou entrar nesse conceito e nesse contexto. O que eu quero dizer é que Jesus considerou os 5 maridos que ela teve. Porque Jesus podia ter dito: verdadeiramente você teve um marido e depois você só se juntou com 4. Não, ele disse: você tinha 5 maridos, mas o que você convive agora não é o teu marido. E irmãos, isso mostra que a razão da vida daquela mulher era alguém para estar ao lado dela. Mas pensa uma coisa, ou lembre de uma coisa: nós somos realizados em Deus. Nós somos completos em Deus. Essa história, Luciana vai dizer, essa história de, é a minha metade, a metade da Lara. Como é, Luciana, a história? É porque... Mas não cante não, não, pelo vou amor de cantar. Deus. Vai cantar? Claro que eu vou cantar. Pessoal da bandinha, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu cante? Bota a mão no ouvido, pelo amor de Deus. Manhã, quer que eu cante? Minha mãe está aqui, viu, gente?
Olha, minha mãe, fique de pé, minha mãe, linda, Oh, maravilhosa. aleluia. Sogra abençoada. Amém. Amém. Pode sentar. Eu vou cantar. Canto, manhã, vou cantar. Canto. Ó, ela disse que eu canto. Ela sabe que eu canto bem, né? E tem uma música de Fábio Júnior. Fique tranquilo, eu não escuto Fábio Júnior, mas já escutei um dia, né? Que a música ela diz assim: a metade. Ei, é assim que a gente pega, tá vendo? Minha gente. Sangue de Cristo tem poder, viu? Eu nem terminei, mas vamos lá, a palavra. Aí Fábio Júnior canta assim: a metade da laranja, né? Mas, amados, em Deus, não é a metade da laranja, não. Em Deus nós ficamos completos, somos plenos. Aí eu sou completa e eu encontro uma outra pessoa que em Deus ela também está completa. Então, Beto não é a minha metade, porque eu não sou incompleta. Porque em Deus eu sou completa. Você entende isso? É tão interessante essa passagem da mulher samaritana, que Jesus ele disse assim: mulher, se você soubesse da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais teria sede. Jesus estava dizendo assim, parafraseando, Jesus estava dizendo: mulher, quando é que você vai entender que a fonte da sua vida, que a fonte da sua alegria, que a fonte do seu prazer, que a fonte da sua paz não é o seu marido? Mulher, deixa eu te dizer uma coisa, tu já teve 5. E não resolveu, não ficou, aquilo que você precisava, não resolveu. Isso não significa, amados, que a gente não precise ter um esposo, ter uma esposa, que a gente não precise ter filhos, até porque a proposta de Deus é que venhamos a estabelecer família. O que Deus não quer, diga assim comigo, não quer, é que pessoas da nossa família, seja ela quem for, tomem o primeiro lugar no nosso coração. Porque no trono do nosso coração, você sabia que no nosso coração tem um trono? No trono do nosso coração só pode ter um lá. Isso não significa que a gente não possa amar, muito pelo contrário, nós somos chamados para amarmos os nossos. Mas entendendo que primeiro eu tenho que amar a Deus, porque quando a gente ama Deus, vai ser mais fácil a gente amar os nossos familiares. Então, o que Jesus estava mostrando para aquela mulher, a sua fonte, mulher, não pode estar em pessoas. A sua fonte, mulher, não pode estar em família. A sua fonte precisa estar em mim. Porque se você soubesse da água que eu tenho para lhe dar, se você soubesse o que é que eu tenho para lhe dar, você nunca mais teria sede. E talvez você possa estar dizendo: mas Lucerna, eu já tenho Jesus, eu sou da igreja, eu vou para os cultos, eu leio a Bíblia. Mas, amados, não é o fato somente da gente dizer que conhece, da gente ler a Bíblia, é de termos revelação que quem de fato é a nossa fonte. Quando nós entendemos isso, as nossas expectativas, ai Jesus, chega. Quando nós pensarmos sobre isso, as nossas expectativas em relação ao outro, elas vão ser menores, ou mesmo que você a venha a ter, você compreende, se por um acaso essa pessoa frustrar as minhas expectativas, ela não é minha fonte. Amém? Amém. Então, em uma família, irmãos, entenda que a família ela é formada de várias pessoas, no mínimo 2, que são imperfeitas. Todos nós estamos num processo de crescimento, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Se há imperfeição, certamente no dia a dia, alguém vai errar com o outro. Em um dado momento, na caminhada, alguém vai decepcionar o outro. Talvez o marido decepcione a esposa o marido, o pai o filho, os filhos, talvez em um dado momento, vão decepcionar os pais. E aí o que a gente faz? A gente quer expandir a família, mas tem um erro, tem uma situação a ser feita, ou a ser trabalhada, o que a gente precisa fazer. Se a gente errou, precisamos nos arrepender. Amém? Precisamos ser rápidos em nos arrepender. E quando a gente fala de arrependimento, irmãos, arrependimento não é aquele tipo de situação, daquela pessoa que, por exemplo, que não é o nosso caso, e graças a Deus por isso, que enche a cara, e fica bêbado, e no outro dia tem uma dor de cabeça terrível, com aquele gosto de guarda-chuva na boca, alguns aqui lembram, né? E fica lá mal, com enxaqueca, dor de cabeça, e aí fica dizendo: nunca mais na minha vida eu boto um gole de cerveja na boca. Quantas vezes a gente não já ouviu pessoas dizerem isso? 2 dias se passam, a ressaca foi curada, ele está fazendo as mesmas coisas. Isso não é arrependimento, isso é remorso.
Eu estou dando um exemplo nessa área, mas eu digo em família, irmãos. Quando nós, por certo, venhamos a cometermos algum erro, nós precisamos ser rápidos em nos arrepender. E arrependimento é mudança de direção. Amém? Não é remorso. Arrependimento é você estar indo para um caminho, sabendo que está errado, você para, você volta, dá 180 graus, não é 360. 360 você vai voltar para o mesmo lugar. É 180, você sai daquele ambiente onde você está indo, está indo para um precipício, para destruir sua família. Mas aí você entendeu que você errou, rapidamente você muda o seu comportamento, se arrepende diante do Senhor. A Bíblia diz em 1 de João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então em Deus a gente deve estar resolvido, conosco mesmo a gente deve estar resolvido. E quando eu digo conosco, irmãos, é porque às vezes a gente pede perdão ao Senhor, a Bíblia fala, Deus perdoa instantaneamente, e Ele conhece o nosso coração. Mas muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Muitas vezes nós mesmos ficamos realmente mal com aquela situação, e a gente fica tão deprê, e não sai daquele lugar. E o pior de tudo, além de acontecer coisa como essa, você precisa ir na palavra, né, buscar do Senhor para sair dessa condição, você precisa ter pessoas ao seu lado, que em vez de estar apontando o seu erro, em vez de estar lhe criticando, lhe condenando, ou lhe esculhambando, compreendam também. Porque naquele momento foi você que errou, em um outro dado momento, possa ser que aquela pessoa erre com você, seja seu filho, seja seu cônjuge, seja quem for. E a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então aquele que foi a vítima da situação, ela precisa também trabalhar isso. E sabe, não tem como falar em arrependimento se não falarmos sobre reconhecermos que erramos. Porque como eu posso me arrepender se eu sou uma pessoa tão orgulhosa que acho que eu nunca erro, mas sempre quem está errando é o outro. E quando erro ainda digo que errei porque o outro fez por onde eu errar. E a gente se coloca numa posição de vítima em que até quando nós erramos, nós dizemos que erramos porque foi culpa do outro. Mas arrependimento, amados, diz respeito a nós sermos humildes o suficiente para dizer, pisei na bola, errei, fui fraco, fui fraca, sou uma pessoa que estou em processo, estamos aqui nessa terra num processo, caminhando, buscando o Senhor, mas somos pessoas. Nós não somos só um espírito, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Se a gente fosse só espírito, estava tudo resolvido, porque nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, está tudo bem. Mas muitas vezes os nossos erros, eles dizem respeito à nossa alma, né, que começa com pensamentos, com sentimentos, com as nossas emoções e termina refletindo nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E aí também tem a ver de onde nós fomos criados, da maneira que nós fomos ensinados. E a gente às vezes repete alguns comportamentos ou até mesmo atitudes daquilo que a gente viu ou aprendeu. Mas tem que haver humildade. Eu sempre lembro, né, parece que foi pastor João Roberto que escreveu esse versículo, mas não foi, está na Bíblia, mas ele sempre cita. Desde a época que nós éramos daqui de Campina Grande, ele sempre falava sobre esse versículo. Uma pregação ou outra, ele citava esse versículo, que é aquele versículo que diz assim, agora eu esqueci, espera aí que eu vou me lembrar. É que a humildade precede, a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. A humildade precede a honra e a soberba, ela precede a guerra. A guerra é a guerra também, porque o cabo cai, é guerra, é tudo quanto é lado. Então, precisa haver humildade no nosso coração. Amém? Porque se não há humildade, não vai haver arrependimento. Se não há arrependimento, não há mudança de atitude. Se não há mudança, não tem como ter perdão. E se não tem perdão, não existe família. Porque uma família, ela vai estar exposta a situações que em algum momento alguém vai errar. Agora, ao invés de você aponta o dedo para mim, por favor, todos vocês, aponta o dedo para mim. Ao invés de você apontar o dedo para mim, olha para quantos está voltado para você. Quantos tem voltado para você? Então, na hora que eu aponto para Beto, tem 3 apontando para mim.
Na hora que eu aponto para ele que você errou nisso, 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 aquilo outro, tem 3 apontando para mim, dizendo, mas você também erra nisso, 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 nisso. Então, mas a gente está vivendo um tempo em que as pessoas, elas estão cada vez mais egoístas. As pessoas, elas têm vivido um mundo em que para ela, só ela precisa estar bem e os outros que se virem. E aí, nesse egocentrismo, nesse egoísmo, elas não conseguem admitir, muitas vezes, que elas erram, que erraram, que precisa se arrepender, que precisa mudar. E volta a dizer, e quando erra, ainda erra dizendo, sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso por conta de você. E isso não é novidade. Porque quando a gente vai para o princípio, foi assim que aconteceu com Eva e com Adão, não foi assim? Adão disse, eu estava muito bem, obrigado. Cuidando do leão, da galinha, dos bichos, dos cachorros, de tudo. O jardim, plantando, cuidando de tudo. Aí culpou Deus, mas a mulher que tu me deste. Eu vou dizer uma coisa, amado, é muito atrevimento o ser humano culpar Deus, não é não? Mas sabia que às vezes a gente, de forma muito sutil, a gente corre o risco de estar fazendo a mesma coisa? Aí culpa Deus, aí disse a Deus, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher, não foi assim, aí ficou nesse negócio. Não era mais fácil chegar e falar, porque quando Deus chega para Adão e diz assim, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. O que Deus esperava de Adão é, eu estou no lugar que eu não deveria ter ido. Eu estou no lugar da desobediência, onde o Senhor tinha me instruído para não ir nesse lugar. Mas aí Adão dá uma outra resposta, né? E a gente sabe do contexto, e muito daquilo que nós passamos hoje, diz respeito àquilo que Adão e Eva passaram no princípio. Mas graças a Deus por Jesus nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, se a gente tem esse entendimento e a gente quer a nossa família expandindo e a gente se arrepende de coração, a gente também precisa saber lidar com o passado. E saber lidar com o passado, eu quero ler para você uma passagem lá em Isaías 43. Não é do pastor Isaías, não, é o profeta Isaías. Mas também é profeta, é tudo junto. Isaías 43, verso 18, que diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, quando nós podemos vir a falhar, a gente precisa também trabalhar aquilo que aconteceu. Quando eu falei, não é? Que Deus nos perdoa, mas muitas vezes a gente fica meio mal com aquilo. E deixa eu lhe dizer, irmãos, essa questão de não considerar o passado, não é esquecer o passado de ter amnésia. Nós não temos amnésia. Mas eu me lembro, na época que era para eu nascer, nós morávamos em Recife. E meus pais vieram para cá justamente para minha mãe, para eu ser gerado aqui em Campina. E depois de 6 meses eu voltei e nós passamos 7 anos. Ser gerado não, menino, nascer. Nascido, gerado não, nascido. Tu já veio, tua mãe buchuda. Foi. Então nós voltamos para Recife, aí passei 7 anos morando em Recife. E lá em Recife eu me lembro que, brincando com o meu irmão mais velho, criança, e veja, eu tinha talvez 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Mas tem algumas memórias, alguma coisa que fica, não é, na sua mente. E eu estava correndo dentro da casa com o meu irmão, correndo atrás dele, não era para brigar, era brincando mesmo. E na sala tinha um tapete e tinha um centro de mármore. E eu escorreguei naquele tapete e bati na quina do centro de mármore. E se você estiver mais próximo de mim, aqui tem uma cicatriz. E eu me lembro que a minha mãe me pegou, meu pai estava trabalhando, e minha mãe botou no ônibus, e com uma toalha branca, aquela toalha ensopava de sangue. E me levou para um pronto-socorro para fazer lá o procedimento. E eu, criança, lembro de algumas nuances. Me lembro que o meu rosto ficou inchado demais, doendo. Mas deixa eu te dizer, o tempo passou. A cicatriz ficou. Eu me lembro de alguns detalhes, mas não dói mais. Deixa eu fazer o teste para ver. Chega. Não, beliscãozinho. Pensei que ele ia dar um cheiro. Não, tá porque vendo? cheiro é só um beliscão. Não dói mais. O que é que eu quero dizer com isso? O passado, aquilo que você veio a falhar, ou alguém veio a falhar com você, precisa ficar no passado. Amém. Isso não pode mais ferir você. Deixa eu te dizer, irmãos, tem coisas que às vezes, por uma situação que houve lá atrás, a pessoa diz, não, eu lhe perdoo, e tudo bem. Aí por causa de uma toalha molhada na cama,
e começa uma discussão por causa daquela toalha molhada, aí a pessoa vai e joga na cara do outro algo que aconteceu há 15 anos atrás. Deixa eu dizer uma coisa a você, se você quer que sua família tenha uma condição de se expandir, não considera o passado. E aqui em Isaías 43, 18, 19, o Senhor está dizendo, eis que faço coisa nova. Deus está fazendo coisa nova. Amém. Deus está disponível, amados, para fazer coisa nova nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas Ele diz assim, porventura não percebeis, porque é possível que Deus esteja fazendo coisa grande, coisa nova, a porta esteja lá diante de nós e a gente não esteja percebendo, não esteja vendo, porque a gente está no passado. Aí o Senhor diz, olha, não lembreis, não considereis, por quê? Porque Ele está fazendo coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai entrar em cena, vai o quê? Vai fazer, ajuda aí, bandinha. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Glória. Eu sou pentecostal, viu? Meu neto é pentecostal. É. Não é? Ela hoje veio, tá vendo, Bruno? Pois é, eu vou ficar só com o Fábio Júnior? Não, eu sou a bandinha vai contratar, viu? Pois é, pode chamar que eu vou. Então tem coisa nova, disponível, mas da parte do Senhor para as nossas vidas. Aí às vezes nós ficamos, meu Deus, nada muda, nada acontece. Por que é que minha vida está assim? Por que é que meu filho está assim? Por que é que minha família está assim? E o Senhor está dizendo, olha, eu estou disponível para fazer coisa nova. Agora deixa o passado no lugar que ele tem que estar. Onde é que o passado tem que estar? No passado. Amém? Tem coisa nova. Deus está propondo colocar rios no deserto. Se tem coisas na sua vida e na sua família que estão estagnadas, como um deserto, tem água disponível do Senhor. A água diz respeito à vida. Deus está disponibilizando vida para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Agora solte o passado. Ah, Lucerna, mas você não sabe o que fizeram comigo. Nem preciso saber, eu só preciso saber o que Jesus fez. Amém. O que foi que Jesus fez? Ele veio para dizer a mim e a você que é possível, mesmo diante de um passado cruel que venhamos a ter tido, que é possível nós termos uma nova história, em que o próprio amor de Deus, que foi depositado, derramado no nosso coração, venha a se manifestar a ponto de sabermos lidar com essas coisas. Agora eu te digo, se você decidir segurar o seu passado, não é profecia não, é Bíblia, você não vai conseguir enxergar o novo. Deixa eu dizer uma coisa Amém? a você, existe um que está ao teu favor. E esse que está ao teu favor não é o grande eu era, nem é o grande eu serei. Ele é o eu sou. Ele é para você o que você quer ou precisa que ele seja hoje. Amém. O que você quer para a sua família entrar numa vibe de expansão. O eu sou está disponível para mudar o contexto da tua casa, para mudar o contexto da tua família, para mudar o contexto da vida dos teus filhos. E ele, deixa eu te dizer, a Bíblia diz, agindo ele, quem impedirá? Amém. Você e o Senhor, nós e o Senhor somos maioria, irmãos. Então não considera mesmo, vai para frente, sabe? Vai para frente. Não existe marcha ré para crente. Amém. Nem tampouco ponto morto. Paulo disse certa vez, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu vejo famílias prosseguindo para o alvo, amados. Amém. Famílias se expandindo, crescendo, avançando. Amém. Nos planos e propósitos que Deus tem para você. Amém. É Ele que tem para você. Agora deixa eu lhe lembrar de uma coisa. A própria Bíblia diz que é Ele que tem pensamentos de paz. Amém. Ele disse, bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, ao respeito da tua casa. Pensamentos de paz. Sabe o que é paz? Ou Shalom ou Eirene. E um dos significados dessa paz, que excede todo entendimento, não é só ausência de guerra, mas é completude em todas as áreas, é prosperidade em todas as áreas. Deus está dizendo que para a tua casa, para a tua família, para você de forma individual, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Amém. Agora eu lhe pergunto, qual é o fim que você está desejando? O que é que você tem gerado expectativa? Tem segurado coisas que não estão edificando? Ou vai decidir hoje
tomar a postura de abrir mão de coisas que ficaram, que não vão mais voltar. Não tem como você mudar. Solta isso e parte para frente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não há como mudar o caminho percorrido, ele já está cimentado, mas posso mudar a forma como vou andar nele. Está cimentado o caminho, já aconteceu, não tem como voltar mais. Mas eu posso decidir andar por cima daquilo ali que aconteceu comigo. E não ficar lá, mas passar por cima daquilo que nos aconteceu. Agora, do mesmo jeito que a gente precisa esquecer o passado, não considerar o passado, e nós estamos falando não de forma individual, mas de família, alguém tem que liberar perdão. E se a gente quer que a nossa família entre em uma condição de crescimento, perdão tem que ser liberado. Gente, certa vez Pedro sempre foi atirado, né? Alvoroçado. Antes de ele ser cheio do Espírito Santo, ele tinha alguns comportamentos que ele ia de 8 a 80, né? Ele era impulsivo. E certa vez chegando para Jesus, querendo ser muito espiritual, ele disse: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Mas não ficou por aí. Antes de Jesus responder, ele quis logo responder. São até 7 vezes. Sabe por que ele perguntou dessa forma? Porque para o judeu, irmãos, até 3 vezes, eles até consentiam. E Jesus disse: Pedro, eu não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sabe o que isso significa? Jesus estava dizendo: Pedro, perdoar é um estilo de vida. Amém? Eu citei, eu quero citar novamente, Efésios diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Irmãos, só existe um que prevalece e que se alegra quando, por exemplo, um casal vai se deitar sem ser resolvido aquele pepino, sem haver liberação de perdão, um bicudo com o outro, virando as costas um para o outro, deitado na cama. Às vezes a raiva é tão grande que sai do quarto e vai se deitar na rede da sala, ou no sofá, e alguém está dizendo: fala, Jesus, só não catuca o teu cônjuge, porque daqui a gente vê. É porque Deus, irmãos, Deus não é fofoqueiro, mas Ele revela. Então tem cuidado, presta atenção, nós estamos sendo alicerçados na palavra. Se a palavra diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, por que é que muitas vezes a gente passa 5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês, sem se falar um com o outro, emburrado um com o outro? Só existe um que está dando gargalhada, irmãos, e esse um é Satanás, que o objetivo dele é simplesmente roubar, matar e destruir tua família. E ele não está satisfeito só com essa briga, ele vai inventar mais coisas para que isso aumente. Então, para que isso seja extirpado da tua família, da tua casa e da tua vida, gente, libera perdão. Pastor, mas eu não aguento, eu não consigo. A minha vontade em vez de eu sentir vontade de perdoar, é esganar o infitete. Meu desejo é pegar, esganar ele, pegar no pescoço, pastor. E não faça virado para o meu lado, não. Virado para o lado dele. Para cá, pegar no pescoço. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, irmãos. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Deus, Ele vê o nosso coração. Não adianta você dizer uma coisa, Deus vendo que por dentro está diferente. Então, vamos ser sinceros, porque a gente pode enganar todo mundo e a gente mesmo, mas a Deus a gente não engana. Chega para o Senhor e diz: Pai, não sei como você conversa com Ele, eu converso assim: Pai, meu Senhor, rapaz, é o seguinte, rapaz, eu estou com raiva. A minha vontade, eu sou PRE, ainda estou na ativa, né? Senhor, minha vontade, tem algum, não é lucerna não, viu? Aí faz raiva, aqui acolá faz uma raivinha, mas a gente resolve. Então eu, com a minha pistola, Senhor, tu sabes que o meu desejo era pegar essa pistola e resolver essa situação. Estou brincando, irmão, nunca pensei também nesse nível não. Mas preste o que eu quero dizer, eu estou conjecturando, mas eu quero que você entenda como nós devemos ser sinceros diante do Senhor. Pai, eu não estou com a mínima vontade de liberar perdão, eu estou machucado por dentro, eu não tenho nenhuma vontade disso, mas por amor a Ti e a Tua palavra, eu libero perdão. Porque perdão não tem nada a ver com o outro.
Perdão tem a ver com a gente. Então a gente não perdoa porque o outro merece. Lucerna, eu não vou perdoar porque ele não merece. Não tem a ver com ele merecer, não. Tem a ver conosco. Não tem a ver de liberar eles no sentido deles saírem da prisão, daquilo que eles fizeram. É a gente sair dessa prisão. Porque quando a gente não perdoa, é como estarmos com uma ferida aberta, sem ser tratada. E pior, ainda tampando a ferida, para que ela não venha a ser exposta, não venha a ser tratada e ser resolvida aquilo ali. Eu lembro uma certa vez, muitos anos atrás, tinha Maria. Não vou falar das crises de ciúme que eu tinha de Maria. Mas eu vou falar. Mas peraí, deixa eu contar logo das perebas dela, peraí. Aí Maria... Irmãos, Maria... Não, Pet, deixa eu contar das feridas dela. Peraí, homem, peraí. Antes, não, eu vou ter que dizer. Não, Agora peraí, não, agora já falou. Gente, a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos, ela 13. Só não vai dizer que a ferida de Maria foi eu que fiz. Não, depois já estava tratada. Nessa época ela já estava tratada. E a gente morava no mesmo bairro, né? A doutora, eles moravam na granja que é hoje, que é de Mama Jane. Eles moravam lá. E Lucerna, com seus, acho que 11 para 12 anos, foi morar no bairro da Nações, onde eu morava. Foi onde a gente se conheceu. E lá naquela granja, não é? Que não é como é hoje, eles pegavam, tinha água de poço, né? Era um bocado de coisa. Foi lá, gente. Ontem eu disse lá, eu tenho que dizer a vocês. Porque eu comecei a namorar com essa jovem, linda, maravilhosa. Nem sempre foi assim. Tu também era muito bonitinho. Eu trabalhei ela, irmão. Olha, não comece não. A doutora está ali, ela vai saber o que eu estou dizendo. Olha, não comece ela não. chegou no bairro das Nações. Ela morava numa granja, gente, ela morava numa granja. Olha a situação, cheia de pano branco, piolho até umas horas. Que até hoje tinha manhã. Mãe, a senhora botava Nelcida, aquela latinha, era, mãe. Gente, e não era só isso não. Se fosse isso era bom. Verruga em todos os dedos da mão. Tinha. Minha gente, peraí, Veja deixa eu dizer um negócio. Amor, viu? Peraí. Quem é aqui do tempo de Nelcide? Já sei a sua idade. Tem gente que não levantou a mão, mas pela sua carinha eu já sei quantos anos você tem. Minha gente, manhã pegava, colocava as latinhas. Até hoje eu tenho trauma daquele barulhozinho. Era uma latinha amarela, treque, na minha cabeça. Pleno meio-dia. Pingo do meio-dia, arrumava uma fralda branca. Fica no solo, Tem gente que aconteceu a mesma coisa, não viu? era assim. Aí presta atenção, sofrimento, a pioenta, presta atenção. Aí depois que treque com Nelcida, amarrava a faixa branca, depois que amarrava a faixa branca, aí dizia, fica no sol. Aí no pingo do meio-dia, eu lá no sol, os piolhos, eu digo, esses miseráveis não iam morrer por conta do Nelcida, não. Era o calor, minha gente. Aí eu sei que manhã disse, pronto, já passou o tempo. Mas ficava Arlândia. Aí manhã, pronto, já passou o tempo. Aí passa o pente fino, para ver se os bichos morreram. Os boi, porque não era piolho não, era os boi. Aí passa o pente fino. Saiu os piolhos velhos, os boi tudo morto. Aí eu pensando que já tinha ficado livre, né? Aí manhã dizia, pronto, agora eu vou catar para ver se tem lenda. Porque as lendas às vezes não morrem com o Nelcide. Minha gente, a gente sofria demais. Não era? Mas aí... Beto disse que... Não, aí quando a gente começa a namorar... Eu já estava melhorzinho uma coisinha. Tava mais ou menos. Aí tinha hora que eu queria fazer cafuné, né? Só que eu com trauma dos piolhos, trauma dos piolhos. Aí ela dizia, Beto, pelo amor de Deus, não toca no meu cabelo. Se tu tá com algum problema, eu disse, não toca. Tinha trauma. Eu dizia assim, meu filho, catuca em todo canto, mesmo na minha cabeça. Aí eu, glória a Deus, não tem problema nenhum. Isso é uma boa negociação, né? Minha gente, mas é porque meu sangue era doce. Minha mãe, ela cuidava de mim. Olha, me levava para tirar as verrugas. Quando menos esperava, as bichas apareciam de novo. Eu tinha uma verruga em cada dedo. Sei o que moleque era aquilo, não. Mas graças a Deus que Jesus chegou na minha vida. Dentro desse contexto, antes dela falar de Maria, da situação dela... Mas é porque eu vivia no sítio, minha gente. Aí manhã tratava, aí eu... ia brincar com os pioentos, pegava de novo. Já que a gente quer expandir, eu preciso tocar nesse ponto. Que a gente nem ia falar. Mas, gente, tá vendo Lucerna aqui? Pense numa pessoa ciumenta. Não, agora eu vou dizer... Multiplique por 2. Não, antes do ciúme eu vou dizer. Aí ele diz assim, eu peguei Lucerna assim, minha gente, Beto tá lindo, porque eu ajeitei. Ele tá lindo, pode dizer que ele tá lindo, que eu não tenho mais ciúme não. Mas foi eu que ajeitei, porque uma mulher sábia ajeita seu marido, entendeu?
Ei, Aí, deixa eu dizer uma coisa, você sabe É. como era que a mãe dela chamava ela? Lucerna, você é uma cobra. Era Eu uma- não sei como o Beto te aguenta. Aí eu pegava, minha gente, ele usava o cabelo de lado. Ele era tão magro, mas tão magro que eu não sei como era que ele andava no planeta Terra. E para completar, ele tinha um short elite que ele não mudava esse short. Que é do tempo do short elite. Aí quando a gente casou, ele leva o short. Eu digo, aqui dentro da minha casa não, toquei fogo. Eu digo, não, meu filho, eu não sou obrigada. Quer dizer que a mulher tem que estar de lingerie, de camisolinha, arrumadinha pro marido. E tu, com esse short elite, a mãe dele fez uma roupa nupcial. Peraí, vamos voltar pra Maria, Peraí, vamos voltar pra não, Maria. Peraí, eu me empolgo. Porque a mãe dele fez uma roupa nupcial, um short de seda, minha gente, dourado. Aí a gente... Um dourado e um prateado. Um dourado e um prateado. Aí combinou com manhã, e manhã fez, não foi verdade, manhã? Foi. Aí manhã também mandou fazer uma roupa para mim dourada. Na lua de mel, sai Beto dentro do banheiro, de short dourado. E um roupão dourado amarrado. Eu digo, é Salomão, é? Ela botou pra rir, eu não sabia o que estava Eu acontecendo. digo, minha gente, será que isso é Salomão? Porque Salomão que andava cheio dos ouros, né? Aí eu digo, que molesta é isso? Mas eu dei graças a Deus. Mas no tapinha não, vamos voltar pro ciúme. Porque o short elite deu fim, né? Quando eu tinha 15 anos, É irmão, muito moravam assunto, no minha mesmo gente. bairro. Ela tinha um ciúme tão grande que Maria, nessa época, ela devia ter os seus 65 anos, mais ou menos. E Maria, ela ligava para mim, porque lá na casa da doutora, a comida era toda chique, sabe? Era filé à parmegiana, era não sei o que, não sei. E lá em casa sempre foi feijão, arroz, carne, coisa de paraibano, bode. Coisa boa, né? E aí, às vezes ela ligava e dizia, Beto, tu quer um filé à parmegiana? Aí, só que quando ligava, quem atendia era Maria. Aí ela disse, Maria, é porque eu estou levando almoço para Beto. Aí Maria dizia, felizmente aqui tem comida. Porque Maria não era osso duro. Aí, rapaz, presta bem atenção, Maria tinha 60. Maria começou a trabalhar com a gente, ela começou como lavadeira, terminou ficando como da família. Ela não trabalhava mais, morava mesmo conosco. A gente tinha ela como uma segunda mãe mesmo. Só que ela era meio turrona. Antes depois lá na frente, né, ela se converteu, graças a Deus. Mas nesse tempo, Maria tinha, né, essa coisa de... E elas ficavam discutindo, Lucerna ficava discutindo com ela. Aí quando eu chegava perto dela, e Lucerna dizia assim, Beto, tu tá tendo um caso com Maria. Gente, não, deixa eu dizer, era para ter trazido a foto de Maria, gente. Eu disse, Lucerna, isso é o cúmulo do absurdo, Lucerna. A gente andava no meio da rua aqui de Campina Grande. Não, vem cá. Na mesa, Maria na mesa. Sim, Maria sentada. na mesa, quando ela sentava. Não precisa dizer os nomes, não. Não precisa, não? Não, só mas vocês o vão gesto. entender, só fazia assim, pum, na mesa, sabe? E eu dizia, A gente andava no meio da rua, ela nem pegava assim, a gente nem andava assim, nem de mão dada. Ela botava a mão dela aqui em mim. E a gente caminhava desse jeito, meio em Campina Grande, andando. Marcial Pinheiro, andando no centro da cidade. Aí de repente o Lucerna dizia, tu está olhando para quem? Eu disse, como é, Lucerna? Você está olhando para aquela guenza. Eu disse, eu estou olhando para quem, Lucerna? Para aquela guenza. O que danado é guenza, Lucerna? Ela disse, aquela guenza. Gente, o ciumento, ele cria um mundo, é uma coisa surreal. Ele cria um mundo dele. ele vê chifre em cabeça de cavalo. Cabeça de cavalo. Eu disse, Lucerna, não estou olhando para ninguém. Aí ela me azunhava. E eu tinha trauma, porque manhã, quando a gente aperreava, ela dava beliscão. Unha grande. E eu disse, Lucerna, não faz isso não. Tá vendo que cada um tem seus traumas? Eu tinha do piolho, ele tinha das unhas da mãe. Todo mundo tem seus traumas, Aí eu né? só andava de camisa, muitas vezes, porque é tudo azunhado. Mas aqui. você andava Aí com o a povo camisa... olhava pra Não, gente senhor. e dizia, nasceram um pro outro. Olha que casal bonzinho. Eu digo, tu é que não conhece a peça. Olha, mas ele andava com a camisa de manga comprida, mas não era só para esconder as unhadas, não. Era porque ele também não tinha cabelo no sovaco. Entendeu? Era. Aí para ninguém achar que ele era muito novo. Mas aí, nessa história do ciumento, a gente vai voltar para a ferida de Maria. Peraí.
Aí teve um dia que eu cismei, aí eu simulei um suicídio. Eu simulei. Vocês não têm noção, não. Olha, aí eu simulei. Vai, Beto, conta Vocês essa. não têm noção, não. Moravam no mesmo bairro. Primeiro, ela fez a mãe colocar ela na mesma escola. Para vir comigo, voltar comigo. E aí, teve uma confusão dessa, né? Ela com ciúme, brigou, e não tinha... Gente, eu nunca... Presta atenção, agora vocês vão dar razão a mim. Presta atenção. Eu Presta nunca atenção. dei motivo, zero motivo, zero, nunca. Não, mas presta atenção. Às vezes o homem não dá motivo, mas ele é muito dado, muito simpático. E as mulheres... Bonitão, o povo tudo atrás da gente. Bonitão você não era não, mas ele era muito simpático, ele era muito dado. Então as mulheres confundiam. E tinham aquelas que sabiam que eu tinha ciúme. Aí elas faziam de propósito, para provocar, porque tem as enviadas. Sempre existiu. As enviadas para perturbar o juízo da gente. Gente, um dia, Tem. eu completei, acho que foi 15 anos, não me lembro. Aí ela foi almoçar comigo, lá em casa. Aí na época, tinha extensão, telefone. Telefone toca, foi minha colega de escola, colega da gente fazer trabalho, nunca teve nada. Aí ela ligou para dar os parabéns. Ela atendeu, na sala. Mas sabe como foi que ela Presta- falou? Ela falou assim, calma, presta calma, atenção, calma. presta atenção. Como ela falou comigo, Ela comigo contigo. não, com você ela perguntou, cadê Beto? E eu na extensão ouvindo, né? Aí ela disse, não Beto. disse, cadê Beto? Ela disse, Beto, atende o telefone lá no Minha quarto. gente, presta atenção. Ela não falou assim, foi assim. Eu disse, Beto, vai atender, e eu fiquei na extensão. Aí ela foi e disse assim, a enviada. Aí disse assim, Betóquio. Betóquio? Peraí. Betóquio? Minha gente, aí eu virei um bicho. Foi. Eu digo, Beto, aí eu na extensão, eu digo, Beto. Aí pronto, eu não era crente, aí você já imagina, né? A esculhambação. Mas aí, numa dessas crises, aí eu fui, Dilmar, era uma pessoa que trabalhava lá na nossa casa, e ela era como é que se diz? Comungava comigo, quando eu inventava as coisas, Combinava, ela gente. combinava, ela me dava o suporte, né? Então eu fui e disse, Dilmar, eu vou fingir que tomei perfume. Agora eu nunca ouvi falar que a pessoa morre tomando perfume. Mas... Presta atenção à cena. Aí eu fui, meu Deus, Luciana me vai terminar emocionei. derrubando isso aí. Sei não. Aí, isso aí desde criança é assim, né, manhã? Tem que papai dizia, tire tudo de perto, porque essa menina chega nos cantos, derruba tudo. Pronto. A menina cresceu, mas de vez em quando tá aqui. Então, Lucerna pede para ela ligar para mim. Para Diomar, né? Seu Beto, corra aqui em casa. Eu acho que Dona Lucerna está tentando, se suicidou. Está lá deitada na cama, eu não sei o que fazer. E ela fez aquele espanto. Eu saí correndo, né? Meu Deus do céu, quando eu chego lá, gente, estava Diomar, a cara, ela espantada. Está lá no quarto, corre. Quando eu chego lá, está a Lucerna, cama de solteiro. Aí tinha um perfume, ela pegou um vidro de perfume seco, jogou no chão. Pegou um cheio, untou aqui, para ficar bem, né, forte o cheiro aqui. Botou um pó branco no rosto, para ficar pálida. Deitou na cama. Deixa eu ver se era se eu consigo fazer. Deitou na cama, uma perna na cama, a outra no chão, e a mão assim, ó. Eu digo, pronto, morreu mesmo. Agora não teve mais jeito não. Lucerna, pelo amor de Deus, Lucerna, pelo amor de Deus. O que foi? Gente, tudo encenação. O ciumento, ele cria uma realidade. E isso, você está rindo, mas só quem passou fui eu. Só quem passou foi Mas eu. Jesus Cristo mudou meu Graças viver. a Deus. Jesus Cristo mudou. Mas vamos para a ferida, né? Para a gente concluir essa parte do perdão. A falta de perdão é como você guardar uma ferida, enfaixar ela para ninguém ver, mas só você sabe o sofrimento que você está lá com a falta de perdão. E Maria, essa dita cuja, que a Deus a tenha, né? Que já partiu, e graças a Deus partiu com o Senhor e a gente bem. Mas ela tinha uma ferida, úlcera, né, no tornozelo, e ela enfaixava. Aí eu entrei no quarto dela uma vez e senti um mau cheiro, uma catinga muito grande. Aí liguei para minha mãe, eu disse, mãe, eu acho que Maria está com alguma coisa, está fedendo e tudo no pé dela. Aí a mãe disse assim, mande ela tirar a faixa. Quando eu pedi para ela, não queria de jeito nenhum, mas quando eu pedi para ela abrir a faixa, estava uma ferida enorme, um buraco enorme,
Que aí a manhã foi lá cuidar das feridas da perna dela, graças a Deus ela ficou boa, mas por pouco ela não perdeu o pé. Por quê? Porque ela estava escondendo a ferida. E deixa eu dizer algo, a gente brinca, a gente descontrai, mas amados, essas coisas elas são muito sérias. E elas impedem de nossas famílias elas avançarem. E aí eu disse, Maria, ela foi, tratou, e eu fiquei pensando, quantas vezes a gente tenta abafar as coisas, colocar para debaixo do tapete, para ninguém ver, mas só a gente está com aquele sofrimento. E sabe, isso só piora. Mas nós temos um médico dos médicos, que ele está disponível para derramar um bálsamo, para curar essas feridas do passado, daquilo que fizeram conosco. E a gente, de fato, andarmos livres e curados. E somente com cicatrizes e não mais com feridas. Então, se a gente quer manter ou fazer com que a nossa família entre mesmo em uma expansão, um outro ponto crucial, seguindo as instruções da palavra, a gente precisa romper com a indiferença. E muitas vezes essa indiferença entre marido e mulher, mas também entre pais. Certa vez um colega meu, muito bem casado, era fantástico o relacionamento dele com a esposa. Mas ele não tinha relacionamento com o filho dele mais velho. O filho dele mais velho era da idade de Vitor, na época devia ter seus 13 para 14 anos. Eles não se comunicavam. Era como se um não existisse para o outro. E muitas vezes, ele não era evangélico, mas a gente conversava muito, ele considerava alguns conselhos que eu dava. E eu ficava maravilhado com o relacionamento dele que tinha com a esposa. E só que essa condição eu percebia, mas não me intrometia. E certa vez, a gente viajava, a gente jogava bola junto, a gente tinha um time da PRF e a família ia toda junto. E eu me lembro que os meninos se divertiam, todo mundo brincava, e esse rapaz, esse adolescente, ficava dentro do ônibus, lendo os livros de Harry Potter, era dessa grossura. E ele entrava naquele mundo dele. E eles tinham essa indiferença um para com o outro, pai e filho. E essa indiferença do pai com o filho fez com que, mais na frente, ele se separar da esposa. E ele passou separado da esposa durante 2 anos. Os dois se amando. E quando ele me disse, rapaz, eu saí de casa, eu disse, como é, cara? O que foi que aconteceu? E ele contou que era porque não tinha mais condições de estar no mesmo ambiente do filho. Tudo porque não desenvolveram um diálogo, eram indiferentes. Irmãos, indiferença é como, por exemplo, se a gente for para um velório e a gente tocar naquela pessoa que está no caixão, você vai perceber que ele está frio. Você vai perceber que mesmo que você bata nele, ele não vai ter reação. Nem age, nem reage. Um morto não beija, um morto não abraça. Um morto não dialoga. E muitas vezes, dentro da família, isso está acontecendo. Está mais parecendo uma pensão do que um lar. Todo mundo entra, todo mundo está ali junto. Às vezes o marido e a esposa estão até dormindo no mesmo quarto, mas não há mais diálogo. Marido e mulher, e parece que esqueceram da época de namoro e noivado, aquele período de paquera, de conquista. Parece que isso foi deletado, mas não foi, está dentro de nós. E como ontem eu falei, a palavra de Deus, ela quando diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, o casamento também, a família também. A gente não pode individualmente crescer e a nossa família fracassar. Está errado. Mas sabe por quê? Porque o dia a dia, o cotidiano, se você não quebra o cotidiano quebra você. Você esquece do momento que você, naquele tempo, conquistou. E Lucerna, com tudo que a gente fala brincando, essa questão de pano branco, mas não era a verdade, viu? Mas só, irmãos, que na caminhada, a gente no período entre namoro e noivado, a gente era muito colado, era muito ligado, morava no mesmo bairro, estudava na mesma escola, o tempo todo a gente estava junto. E não tinha celular na época, eu deixava ela, a gente chegava de ônibus, deixava ela de meio-dia, subia uma ladeira, quando eu chegava em casa o telefone já estava tocando, era a Lucerna querendo falar comigo. E aí diziam, Beto, é a Lucerna no telefone. Aí eu, oi Lucerna, oi Beto, já chegasse. Aí se fosse, né, mais na frente com indiferença, eu dizia, não, eu estou falando, quem está falando é a alma dele. Não, eu disse, não, acabei de chegar, meu amor. Aí é a praça, né? Aí ela começava a falar, e eu também, meia hora se passava, aí para desligar, aí ela dizia, então, desliga Beto, eu disse, desliga tu. Aí era mais meia hora, desliga tu. Então, no início era assim.
Mas aí, com o tempo, a indiferença, ela começa a chegar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Marido e mulher, pais e filhos. E aí, alguém precisa começar a fazer alguma coisa para quebrar essa indiferença. Porque senão ela vai crescendo, quando você menos espera. São dois estranhos dentro de casa. Seja cônjuge, A seja gente pediu filhos. para colocar essas cadeiras aqui, porque nós queremos mostrar a você algo de como é que essa indiferença pode surgir. E às vezes, irmãos, é algo que acontece na caminhada e é sutil. O dia a dia, o cotidiano, você vai se acostumando com aquela pessoa, você vai perdendo o romantismo, vai perdendo a comunicação. E eu digo, uma família que não se comunica está fadada ao fracasso, porque tudo diz respeito com conversa. Tudo começa com uma conversa, irmãos. E na área de marido e mulher, até o sexo começa não no ato propriamente dito, mas numa conversa quando se acorda de manhã. É dessa forma que a gente precisa entender as coisas. E na época de namoro, de noivado, e eu digo, isso aconteceu com a gente, viu? Não o final da história, porque a gente, graças a Deus, a palavra nos tratou. Mas no período de namoro, de noivado, a gente estudava nas Damas, aqui no centro da cidade. E muitas vezes, quando a gente saía da escola, ou no período da manhã, quando acabava a aula, ou à tarde, quando a gente ia treinar, a gente treinava vôlei lá. E a gente saía, e muitas vezes a gente ficava naquela Praça da Bandeira, Praça dos Pombos, né? E na época da gente, a gente podia comprar o milho, né? Naquelas barracas do Orlando e tudo. E a gente sentava numa cadeira de praça. E quando a gente chegava lá, já vinha, né? Não agarrado assim, mas ela vinha aqui, mas graças a Deus nenhuma guenza tinha passado na hora. Então a gente estava bem boa, gostávamos de tomar um sorvete que tinha da Iglu, ou ia para o cantinho lanche, comer coxinha e cachorro pizza ou cachorro quente. E aí a gente chegava lá para sentar e conversar um pouco, né? Namorar um pouco. E quando eu chegava eu dizia, oi Luciana, vamos passar um tempo aqui? Vamos. Vamos, senta aqui. Espera aí, deixa eu limpar. Ah, obrigada. Sente, meu amor. Obrigada. Está bem, confortável? Tá ótimo. Maravilhoso. Amém. Ai, pelo amor de Deus. Hã? Ou me afasta aí um pouquinho. Por quê? Tá muito colado. É? Faz só um Mas o pouquinho. bom é isso. Não, mas só um pouquinho. Tá certo. Pronto, a gente Vem fica... mais para pertinho. Peraí, senão eu caio. Não cai não que eu seguro. Tu estás linda hoje, vice. Beto, Tá sem piolho. Beto, olha o céu. Olha o céu. Cheirosinha. Olha o céu. Hã? O céu. Sim, o céu. Olha que lindo o céu. Tá Olha, lindo mesmo. olha- Mas ele não é mais lindo do que você. olha as estrelas. Hã? Por que tá rindo? Porque tu fica... Vem cá. Olha as estrelas como estão brilhantes. Então mesmo. Mas elas não brilham mais do que você. Fico tão emocionada com essas E é. palavras. Sério. Que bom. Posso tocar no teu cabelo? Não, que eu ainda tenho trauma. Olha a lua, que lua linda. Olhe para mim. meu. Olha a lua, eu fico encabulada. Olha a lua. Se eu tivesse um anzol, Um quê? um anzol e uma vara, pescava a lua, trazia para perto de você, para ver o brilho que ela pode aumentar na tua vida. Ai, coisa linda. Eu não sabia que tu fazia poesia, não. Aprendi agora. Tu tá linda, viu? Sim? Bora, passou. Sei quantos anos de casado? Irmãos, não tem. Não. Ó, deixa eu dizer a você, homens. Você acha que conquistou sua mulher pela sua boniteza? Pelo amor de Deus. Você conquistou na lábia. Foi muita conversa para Aí você estar com essa passaram-se os pessoa ao seu lado. anos, Agora né? presta atenção. Não tem como, é casamento na certa. Casou. Maravilhoso. Não é? Porque não tinha diferença. Tinha romantismo, paquera, paixão, desejo de estar perto.
de um estar falando com o outro, se comunicando o tempo todo. Mas aí o tempo passa. E aí o tempo vai casou, passando, a né? gente começa a perceber a distância, a indiferença. E aí vem as estratégias, né? Vamos levar de volta para aquele lugar que um dia havia muito afeto, muita poesia. E vamos de volta para aquele lugar. E aí, Beto, vamos lá no centro da cidade? Hã? Resolver um negócio lá? Fazer o quê? Homem, solta esse celular. Homem, pelo amor de Deus. O celular hoje é uma ferramenta de trabalho. Homem, pelo amor de Deus. Homem, Mas solte. tu vai continuar com a... Tim, parece aquela mulher Homem, goteira, pelo aquela amor- goteira, velha. Pelo amor de Deus. Rapaz, o dia todo, tá fazendo o quê com esse celular? Não interessa, Luciano. O celular é meu. Não, mas Não vamos... invada o meu mundo. Não, que negócio de mundo, homem. Vem assim, bora. Ó, vamos lá no centro da cidade? Tem um negócio para resolver lá. Não, eu não perdi Homem, nada lá. Não. vamos, rapaz, tá Agonia perigoso. Para estacionar agora Tá com perigoso, zonas- cheio de ladrão. Rapaz, Não, vamos comigo. Tem um pessoal lá do trânsito que é complicado. Não, viu? vamos comigo. Vamos. Bora. Você não faz isso, Homem, não. solta esse celular em nome de Vai ter Jesus. jogo do Flamengo, Lucerna. Oh, solta esse celular. Ei. Ô, mulher, né, solta o celular. Ó, não, sério, vamos. Pra onde, Lucerna? Lá na praça. Vamos embora, No ce- vamos. A gente vai no centro, depois a gente Vai vai lá fazer- na praça tomar um sorvete, um negócio. Não, eu tô tomar sorvete, rapaz. Isso é Não, tempo de bora. tomar sorvete. Bora, então bora. Bora. Bora, vá. Beto, vamos sentar aqui na praça um pouquinho. Eu tô cansada, as pernas doendo demais. Ô, Lucerna, tá vendo? Porque e o jogo, Lucerna? Não, só um pouquinho, vamos sentar. Tá Eita. faltando 14 Tá minutos bom, para acabar a vamos, pregação. Bora. Sente. Tu não vai. Tu não pediu pra gente sentar. Ô, mas ajeita aí, ó, tá suja. Mas, meu Deus do céu, Lucerna, tu não tem mão, não, é? Não, vá, passe, limpa aí, homem. Pode Aff. sentar. Beto. Meu Beto. Isso é que é uma agonia da moléstia. Ô, Beto. Lucerna, fala, Beto. Eu tô ouvindo. Solta o celular, vem para aqui para perto de mim um pouquinho, por favor. Um calor da bexiga deixa, Lucerna. Não, Beto, só um pouquinho. Vem só um pouquinho. Chegue. Peraí, calma. Chegue, homem, chegue. Pra aqui, Pelo perto de amor. mim. Sujou aqui. Pois é, lá vai ter que botar na lavanderia. Beto, Diga. olha a lua como está linda. A lua. A lua, Lucerna, tem 4 fases. Essa é a lua cheia. Só tem isso para dizer. Eu não vou dizer, mas o quê? Eu tô falando, tu não sabe não que a lua tem fase? As estrelas. Olha as estrelas, meu Porque Deus. está mostrando que não chove, não está chovendo. Aí tem, agora não fique contando as estrelas não, porque pode aparecer verruga de novo. Vamos embora, Luciano. Vamos. Vamos Não embora. tem mais nada para falar. Eu? Oi, bora. Vamos embora. Caba cavalo da moléstia. Como é? Vai brigar comigo, É Luciano? cavalo batizado. Cavaloló. Já vai começar com aquela mesma É. ladainha. Por isso que eu te Agora, chamo quando- de moído. Agora, quando começou o namoro, era você não brilha mais do que neném. Ah, para com A isso, lua você. não sei o quê. Não, rapaz, pelo amor de Deus. Chega, né, Tem Luciano? condição Tá bom. não. Vai tem passar a condição- noite todinha tem com condição essa não. ladainha no pé do Sinceramente, tem condição. Você está falando Vou com quem? dormir na sala. Você viu? está falando com quem nesse Não lhe celular? interessa. Está falando com quem? Não lhe interessa. Sei não, viu? Então, gente, eu sei que é um pouco exagerado o que a gente fez. Mas sabe que em dado momento da nossa vida, o relacionamento está assim? Se às vezes não é com marido e mulher, às vezes é com pai e filho. Às vezes a gente está impaciente com o nosso cônjuge ou com as pessoas que nos cercam. Quando a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é longanimidade. Amém. E a gente não perdeu, está dentro de nós, Amém. esse poder de conquista, esse poder de manter o romantismo. Eu acho, e eu penso assim, e hoje, como eu ontem falei, 32 anos de casado, gente, eu não fico com aquele saudosinho de dizer, como era bom na época, lá em Campina Grande, estudando nas damas, tomando esse sorvete. Não, bom é hoje. Amém. Melhor é hoje, porque hoje a gente tem mais intimidade, hoje a gente tem mais cumplicidade, hoje a gente tem mais amizade, hoje a gente tem mais amor.
A paixão foi embora, agora foi fortalecido, firmado o amor eros, o amor filéu, mas principalmente o amor ágape. Que é esse amor, irmãos, que faz toda a diferença no relacionamento. Mas tem uma coisa que atrapalha muito também os relacionamentos, né? E dentro de casa como um todo, com os familiares, mas também entre marido e mulher, que é algo também que a gente passou, que é a questão da falta de comunicação. A mulher, ela tem ela tem certeza que o homem sabe todos os pensamentos dela. Ela tem certeza. E aí ela se frustra exatamente por isso, porque ela diz assim: ele sabe do que eu quero e não faz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mulher: ele não sabe. Você tem que falar. O homem, ele não sabe tudo que a gente quer, que a gente pensa. Ele não sabe, então a gente precisa falar. Tem que haver comunicação de pais e filhos da mesma forma. Não, ninguém adivinha não, a gente precisa se comunicar. E a gente já está terminando o nosso tempo, mas aí eu queria só encerrar com essa história, que eu acredito que já deve ter acontecido com alguém aqui, em que nós estávamos morando em Campina, ensinando no Rema. Diga assim, no Rema? Pois é, no Rema. A gente estava ensinando no Rema. E na volta lá... Família cristã, Família viu? cristã, olha mesmo. Em João Pessoa. Aí quando terminou a aula do Rema, o pessoal de lá disse assim: vocês querem lanchar? Aí tem um cachorro-quente mundial lá em João Pessoa, né? Muito bom. Não estou ganhando R$1 pela propaganda, mas já disse, pronto, tem nada não. Aí a gente comendo cachorro-quente, eles comendo cachorro-quente, e eu não quis de jeito nenhum. Não quis, eu disse: não quero não. Quando a gente estava voltando, no caminho, eu dentro do carro, eu disse assim: Beto, estou com fome. Pronto, e me encalei. Você já imagina Só o que foi que eu criei na minha cabeça? Vínhamos eu, Lucerna e Cida no carro, conversando, isso já era mais de meia-noite, estávamos próximo do Cajá, né? E não tinha carro nenhum, e a gente vinha conversando de muitas coisas. Ela soltou essa frase. Porque mulher assim, ela solta, e ela acha que o homem vai adivinhar. Não adivinha, tem que falar nos mínimos detalhes. Tem homem que você tem que desenhar para ele entender. Isso não é porque o homem, ele não é porque isso diz respeito da natureza deles mesmo. Não é porque ele é ruim e não considera você, não. É porque o homem, ele é assim mesmo, né? Mais racional. E aí eu disse dentro do carro: estou com fome. Criei toda uma história na minha cabeça. O que foi que eu criei na minha cabeça? Diga, conta, Lucerna. Eu criei o seguinte: que a gente ia deixar a Cida, ele ia me levar para jantar. Pensei errado? Não, pensei. Eu não disse que no carro que estava com fome? Eu digo: ele vai me levar para jantar. E aí passou pelo primeiro restaurante, não levou. Primeiro no Sabor de Mel. Passou no Sabor de Mel, não levou. Isso era lá, a gente comia desde a época que a gente namorava. Parou, não passou no Sabor de Mel. Aí a mulher como cria as coisas. Mulher viaja demais no juízo. É uma coisa impressionante. Aí eu criei assim na minha cabeça: isso é porque ele vai me levar para aqueles restaurantes chiques da Manuel Tavares, que já tinha. Tinha pelo menos um de esquina, já existia. Aí eu disse: ele vai me levar lá para o restaurante. Aí passou do Sabor de Mel, passou do restaurante, nada. Aí tinha uma empadinha também. Lembra que tinha uma empadinha na Manuel Tavares? E ela sem dizer nada dentro do carro. Eu só pensando. E aí passou da empadinha, nada. Aí, amados, eu já estava inchando. Porque mulher, quando ela está com raiva, ela incha. Entendeu? Ela incha de raiva. Fica igual aquele sapo cururu. Ela vai inchando, ela vai inchando. E eu fui inchando. Mas eu ainda fiquei pensando: isso é porque ele está liso. Está sem dinheiro, né? Então ele vai me agradar pelo menos com um pastel da Ruinha, que era perto lá de casa, que vendia o pastel. Do óleo de 3 dias. É, o óleo de 3 dias, mas não tinha problema, que valia a intenção. Ele ouviu que eu estava com fome e ia satisfazer, né? Resolver aquela fome que eu estava. E, amados, o que foi que aconteceu? Não parou em canto nenhum, passou direto, chegamos em casa. Aí quando ele chegou em casa... Aí deixou eu entrar. Aí quando chegou em casa, aí eu já estava, olha, com a cara desse tamanho. Aí só que quando parou, o portão ainda não era eletrônico, e sempre eu parava e ela rapidamente descia e abria, né? Aí quando eu parei, ela estava sentada, ficou. Aí eu acho que ela deve estar incomodada, né? Eu nem perguntei, eu desci do carro, abri o portão, coloquei o carro na garagem, ela desceu sem dizer nada. Aí eu fui e disse assim: o que é que tu tem, Lucélia? Minha gente, era tudo que eu queria ouvir. Maldita hora que eu fiz essa pergunta. Olha, eu estava só esperando, porque a gente mulher, a gente faz isso, viu? Faz. É crente, é evangélica, é da igreja, mas tudo é igual, é tudo igual. E o homem, quando
quando ele pega A, é pior do que a mulher. O homem, quando pega A, é pior do que a mulher. Aí, quando ele disse, o que é que tu tem? Aí eu digo, eita. Eu olhei para a cara dele e disse, o que é que eu tenho? A pessoa se acabando de fome, Beto. Tu não fosse homem, rapaz. Não fosse homem de parar, ao menos no pastel. Eu disse, Luciana, por que tu não pediu para eu parar? Não Luciana? precisava eu dizer. Eu não disse no carro que eu estava com fome. Precisava eu dizer. Agora eu criei, Beto, uma expectativa. Tu ia me levar para jantar. Tu não me levasse para canto nenhum. Nem Gente, um a pastel. gente estava voltando de ensinar a família Foi, cristã. foi. Você está vendo que a família é cercada por pessoas imperfeitas? É. Aí pronto. Aí eu disse, Luciana, tá bom, não se preocupe não. Vá pegar. Aí tá aquele, Não tá se ali. preocupe não, eu vou fazer um sanduíche para você, um suco. Não quero mais nada. Se tu não dissesse que estava se acamando de fome, não quero mais nada. Entrou, foi de mundo adentro para o quarto tomar banho. E nisso eu fui fazer um sanduíche. Eu fiz sanduíche caprichado, gente. Botei lá tomate, botei cebola, presunto, queijo, organizei, tipo um americano. E aí fiz um suco espremendo na mão, suco natural, sem açúcar. Aí você deve estar pensando assim, isso é um caba besta. Eu fazia nada disso, eu dizia, homem quer ficar com raiva, fique, o problema é seu. Mas ele estava no espírito, né? Ele estava no espírito, eu não estava, mas ele estava. Então ele estava andando na palavra, Nisso, né? enquanto eu estava preparando o lanche dela, ela estava lá tomando banho, se organizando para dormir, né? E eu com expectativa que, família cristã, a noite vai ser maravilhosa. E eu tinha que fazer alguma coisa, né, para o negócio melhorar. E eu caprichei no sanduíche, gente. Copão de laranja, de suco de laranja, boto numa bandeja de inox. Aí, lá vai chegando no quarto, com a bandeja de inox, ela já estava deitada. Olha a situação, quando eu chego, ela deitada. Quando eu olho para a Lucerna, aí eu dou de cara com isso. Deixa eu dizer, ela está botando uma touca azul, porque não tem mais, na época não era essa touca azul. Na época, porque mulher é criativa, né? Mulher compra aquelas meia calça, que já está dizendo meia calça. Meia calça é para botar onde? Nas pernas, né? Aí quando eu cheguei, estava a Lucerna com aquela meia calça na cabeça, tinha um coque aqui, um coque. Gente, se eu tivesse de arma e eu chegasse lá e tivesse puxado no rosto, eu tinha pego a arma, porque eu pensei que era pensava que era um bandido. Eu estou feia, minha gente. Sangue de Cristo tem poder, Lucé. Eu não estou feia, não. Mas deixa eu lhe dizer, isso Tô aqui feia, é a não. touca, porque não deu tempo dela se vestir. Quando eu cheguei aqui frio, Campina é frio, né? Dependendo do tempo, ela botou é moletom, é aquilo? Uma calça moletom. Aí ela gostava de usar meia, que ela é frienta. Friorenta. É quem tem frieza. Pronto, tinha, mas na época tu tinha, agora não, né? Aí ela botou uma meia de uma cor, outra do outro. De propósito, porque mulher Essa touca minha na gente, cabeça. a mulher com raiva, Não, ela não é aí pra, gente, aí não. para fechar o firo, na época tinha Mulher camisa, com raiva não é gente, para não. fechar, né? Por isso Com que chave de ouro, na época tinha camisa de político, né? E qual era o político? O cabeludo. A camisa do cabeludo. Quando eu chego, tá ela com esse troço, meia, uma trocada do outro lado, esse troço na cabeça e a cara, eu vou dormir com o cabeludo no cérebro. Eu digo, comigo é que você não vai dormir. Eu digo, rapaz, fiz o lanche, não como. Passou a fome. Ela não comeu o sanduíche, nem tomou o suco. Não considera as coisas passadas. Tudo porque falta de comunicação. Falta de Custava eu comunicação. dizer para ele, estou com fome para ir, para a gente comer. Não havia problema nenhum. Agora Então, que eu estou feia, não estou não. vamos embora para lá. Vamos. Tira esse negócio. Vai encerrar com isso? Não. Tirar uma foto. Não, já foi Minha, tirado. tirar uma foto. Pelo amor. E tu ainda tu sai desfilando ainda. Então, gente, essas coisas a gente faz até como uma caricatura mesmo, mas isso acontece. E a gente precisa saber trabalhar. Então, se comunica, se tem problema com os filhos, senta, conversa, dialoga. Se precisa pedir perdão, pede perdão. Se precisa liberar, libera perdão.
bate esse papo. Ontem vi ministrando sobre a questão de relacionamento pais e filhos. Gente, a gente tem nossos estresses, a gente tem nossos problemas, nós temos as nossas desavenças, mas deixa eu te dizer, é melhor, o que nos puxa para cima é muito mais poderoso do que o que nos leva para baixo, e a gente precisa tomar decisões nesse aspecto. Quero chamar a bandinha para cá, e eu quero encerrar com isso. A gente podia, como eu falei, tem muito mais coisas que a gente podia fazer ou falar, para realmente continuar com essa família expandida, mas tem um ponto crucial dentro desse relacionamento chamado família, que a gente precisa também deixar Deus fazer a parte dele. Amém? Não adianta a gente fazer a nossa parte, a gente ir até colocar os princípios. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. É interessante que no início fala de 2, mas no final fala de 3. Por quê? Porque é esse terceiro que faz toda a diferença. Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Veja que sempre há uma analogia sobre porta, sobre casa, sobre entrar, sobre organizar. E ele disse: se eu entrar, vou cear com ele e ele comigo. Sabe o que é que fala de cear, irmãos? Comunhão, unidade, cumplicidade. O que Jesus, na verdade, Ele quer fazer na minha casa, na tua casa, na minha família, na tua família, é que a gente chame Ele para Ele se comprometer. A gente não pode chamar Ele para Ele ficar na sala de estar, onde tudo está bonito. Aquele ambiente onde a gente chama os convidados e eles não passam daquele ambiente. A gente precisa convidar Jesus para Ele entrar naquele quarto da bagunça, onde muitas vezes a lâmpada está queimada. Porque Ele vai entrar e Ele vai trocar a lâmpada e Ele vai dar ordem naquele lugar. Amém. É o desejo que Ele tem para a minha casa, para a tua casa, para a minha família, para a tua família. E eu queria que vocês pensassem aí numa música sobre... Já falei para ele. Amém? Amém. Está vendo aí? Auxiliadora idônea. Sem piolho, sem pano branco, cheia de vida, cheia de alegria. Mas tudo isso fui eu que dei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eclesiastes, esse versículo que Beto leu 4:12, diz: o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Existe um que precisa fazer parte da sua vida. E a gente não precisa somente estar esperando que o outro busque Deus, leia a Bíblia, busque o Senhor, venha para a igreja. A gente tem que ser o primeiro a fazer isso. Não vai funcionar você sozinho. Tem que ter um aí nesse relacionamento. E sabe, uma casa, uma família mais que feliz, bem-aventurada. E as coisas elas surgem e essa família não vai cair, porque essa família está confiando no Senhor. O Senhor está nos chamando, amados, nesse tempo para confiarmos no Senhor. E sabe, se você está aqui enquanto a bandinha vai estar louvando ao Senhor, se você está aqui, você quer entregar a sua vida a Jesus. Antes dela fazer esse convite, deixa eu explicar uma coisa a você. Tudo que nós tratamos aqui começa imperceptivelmente. E os problemas que acontecem na vida, seja individual ou numa família, sempre começa do pequeno. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem todo o vinhedo. Coisas às vezes que a gente não dá tanta vazão, tanta observação àquilo que está acontecendo, e a gente deixa aquilo acontecer. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai varrendo o problema para debaixo do tapete. Não, um dia eu resolvo, um dia eu converso. Não deixe essas coisas crescerem. É como um mato que cresce no meio de um jardim. Enquanto ele está pequeno, nós podemos chegar e arrancar com o próprio dedo. A gente coloca, lança e tira, né? Você chega a ver a raizinha saindo e o jardim continua intacto. Mas se você deixar aquilo crescer, vai chegar um momento que com a mão você nem consegue tirar, porque enraizou. E aí você vai precisar usar uma ferramenta. Eu digo, ainda tem situações de relacionamento que essa ferramenta é usada e é tirado o problema, mas deixa uma lacuna. A grama vai ser atingida, alguém vai sair ferido e precisa ser depois dado uma continuidade para voltar ao normal.
Então que nós sejamos rápidos de resolver as coisas, Amém. para que essas coisas não cresçam na nossa vida e para que a gente permita que o Senhor possa expandir a nossa família. Pensa sobre isso. As talhas, quem enche de água somos nós. Essa é a nossa parte de fazer. Mas quem vai fazer o milagre de transformar água em vinho, quem vai fazer o milagre de uma família que está à beira de um precipício e voltar ao ponto da vontade de Deus, é Ele. Mas a nossa parte a gente precisa fazer. Amém? Faça a sua parte como um indivíduo e como pai, como mãe, como marido, como esposa, como família. E entrega ao Senhor aquilo que você não pode fazer. Amém. Queria que a igreja fechasse os olhos. Se você está aqui e você quer sua casa edificada sobre a rocha, e você entende que sozinho você não está conseguindo isso, eu te convido nesse momento para você entregar sua vida a Jesus, ou de repente voltar para os caminhos dele. O Senhor te trouxe aqui nessa noite somente para você entender que sozinho, sozinha, você não consegue. Existe o nosso Deus, que precisa estar envolvido na nossa vida, para que essa corda, que esse cordão não se arrebente. Então, enquanto estivermos aqui louvando e adorando ao Senhor, se você percebe no seu coração essa inclinação de vir aqui à frente para entregar a sua vida a Jesus ou para se reconciliar com Ele, que você possa aproveitar essa oportunidade de fazer isso. E aí nós vamos estar orando e a liderança vai dar continuidade ao encerramento. Amém? Então, ainda de olhos fechados, se você quiser ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Medita sobre essa canção. E se tiver o desejo, se perceber seu coração acelerado, suas pernas trêmulas, é com você que o Senhor está falando. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza. Eu queria que você saísse do seu lugar. Bem baixinho. Eu queria que você saísse do seu lugar, você procurasse uma pessoa aqui da igreja, você cantasse para ela. Fala para ela, espera sem desistir. Espera no Senhor sem desistir. Fala para ela, dá um abraço nela. Aleluia. Mulher com mulher, Sai homem do seu com lugar. homem. Só fala para ela, Sai do seu lugar, espera no abraça essa Senhor sem pessoa. desistir, porque Ele não falha. Porque Ele não falha. Sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. A família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou e o seu amor nunca mudou.
pessoa aqui que está entregando a vida a Jesus, voltando para Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tem mais alguém? Deixa eu dizer uma coisa. Vale a pena entregarmos as nossas vidas para aquele que pode nos ajudar. Aleluia. Sabe, o nosso tempo já encerrou, mas deixa eu te dizer algo. Eu queria chamar aqui minhas cunhadas, minha mãe, Vitor, Thalita. Não precisa subir, a gente fica aqui embaixo, a gente já vai encerrar. Minhas cunhadas, minha mãe, Vitor, Thalita. Vou ficar aqui assim de frente para a igreja, olhando para a igreja. Aqui. Sabe, meus irmãos, eles estão desviados. Mas minhas cunhadas, elas estão aqui ouvindo a palavra. Queria chamar a Jane aqui. Jane é a esposa do meu pai. E ela está aqui. Mas a vida dela vai, se expondo à palavra, vai alcançar meu pai também. Por quê? Porque vale a pena nós confiarmos as nossas vidas e a nossa família para o Senhor. Se elas estão envolvidas com pessoas que eu oro todo o tempo em que a palavra alcance a vida deles, e elas estão aqui, elas são resposta de oração para a minha vida. Amém? Minha mãe é aquela que sustenta na fé a vida dos meus irmãos, a vida dos meus sobrinhos, mas ela não está sozinha. Existem outras pessoas que estão se expondo à palavra, para que essa palavra venha alcançar a vida deles também. Isso aqui é expansão. Isso aqui é expansão. A minha família, ela está sendo expandida. A minha família está sendo expandida. A minha família está sendo expandida. Porque quando nós cuidamos, viu, pastor Isaías e Ana Fábia? Quando nós cuidamos das coisas do nosso pai, o nosso pai cuida das nossas coisas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Obrigada, obrigada, menina. Obrigada, mãe. Mãe está dizendo que o batom na camisa dele foi ela. Graças a Deus que a revelação chegou. Um presente do Senhor, cuido dela com amor. Minha família, meu tesouro.